Olá, pessoal. Antes de começarmos o nosso curso com os desenvolvimentos mais precisos e mais formais, a gente tem que fazer algumas perguntas, principalmente para sabermos, né, a necessidade mesmo de você ter computação quântica. O que tem de novo, né, de fato, de você ter o tratamento quântico de computação? Qual que é a grande vantagem, né, que nós temos? Então, a aula de hoje é essencialmente para iniciar nesses conceitos e tentarmos entender por que sistemas quânticos são mais eficientes para a computação em determinadas atividades do que, né, sistemas clássicos, tá? Então, algumas tarefas realmente elas são mais eficientes quando calculadas em computadores quânticos e é essa ideia que nós tentaremos passar aqui. Bom, o que esse gráfico mostra? Isso é importante. Esse gráfico foi desenvolvido pelo Moore, ele é um cientista, um dos fundadores da Intel, e ele, desde o começo do desenvolvimento de semicondutores e microchips, né, eles plotaram, né, o que você vê aqui nesse gráfico, essencialmente o número, né, de transistores por elemento de área que você tem nos processadores, desde o começo da história aí, desses processadores da década de 70 até os dias de hoje. Então, isso é um fato importante, porque vocês veem que a gente, né, tem aumentado, né, e essa lei, que é conhecida como Lei de Moore, ela é, na verdade, uma lei empírica que diz, né, que aproximadamente a cada 1 ano e meio, a cada dois anos, né, você tem o dobro de transistores que você consegue colocar em elemento de área. Então, numa mesma área, você, a cada 1 ano e meio, a cada 2 anos, você coloca mais transistores. Isso é importante porque você aumenta a capacidade de computação, né, dos sistemas clássicos de computação, aumenta o número de dispositivos, portanto, você também aumenta a velocidade, né, de processamento. Então, tipicamente, a gente vê que, historicamente, desde a década de 70, né, os processadores têm seguido aí aproximadamente essa evolução. Já teve, no passado, algumas visões de que essa lei deixaria de valer, né, porque é uma lei empírica, não tem nenhum fato preciso associado a ela, nesse fato, de fato. Mas o que é importante é que sempre teve alguma tecnologia de microfabricação que foi aplicada e tentou-se, né, na verdade, essa coisa continuou valendo aí bastante, né? Mas, de fato, há um limite que é observado, né, que se espera ser a 2025, em que a tecnologia corrente de miniaturização ela chega nos seus limites, tá? De tal forma que você não teria mais essa sequência de, de miniaturização, né, com o passar aí do tempo, tá? Então, de fato, a gente veria né, esse elemento que está aparecendo aqui, né, esse ponto de interrogação, justamente porque o futuro, a gente não sabe se a cada 2 anos a gente vai continuar, né, essa miniaturização. Mas, de fato, existe um outro problema associado a essa miniaturização, que é o que é demonstrado aqui nessa tabela. Conforme você vai diminuindo essas escalas, obviamente, os elementos semicondutores, nesse caso aí, os transistores, vão ficando cada vez mais próximos uns dos outros. E uma distância típica desses elementos é o que está mostrado aqui. Desde a década de 70, você tinha em torno de 10 micrômetros, e hoje nós estamos na escala dos nanômetros. O problema é que, nesse futuro próximo, que chegaremos em torno, né, de 3 nanômetros e 2 nanômetros em 2023, 2022 e 2023, respectivamente, né, você efetivamente começa a ter efeitos quânticos que acabam, né, aparecendo no seu sistema, né, acabam emergindo e acabam, na verdade, atrapalhando o processamento de informação. Isso é um ponto importante, porque, tipicamente, efeitos quânticos, eles estão, né, acontecendo nesse sistema, mas como você está falando de escalas muito grandes, um número muito grande de transistores, esses efeitos não são, né, acabam não aparecendo. Quando você vai miniaturizando esses sistemas e começa a atingir escalas desse nível, é óbvio que efeitos quânticos eles emergem,
Se você não aprende a lidar com eles, não sabe como de fato utilizar eles no processamento, você acaba aí, né, com um problema. Então, já se espera, né, que a gente tenha aí no futuro, né, independentemente em termos de computação, já se espera que a gente tenha uma limitação dessa plataforma utilizada, dessa arquitetura de semicondutores, que foi amplamente utilizada, né, no passado, no presente, né, ela foi a grande responsável aí por termos, né, computadores no nível desse que nós estamos apresentando aqui para vocês, né? Hoje, praticamente qualquer celular de vocês, né, aí em que vocês podem estar assistindo essa apresentação, ele é, na verdade, muito mais potente de qualquer, né, o processador dele é muito mais potente do que qualquer processador que a gente tinha lá no passado, no começo, na década de 70, e em que você tinha um computador, né, processadores de computador que ocupava o tamanho da sala aqui, né, em que eu estou presente. Então, a gente vê que realmente a miniaturização é muito importante, mas infelizmente, né, ela vai chegar num limite em que a gente precisa pensar em tecnologias alternativas e arquiteturas dessas envolvidas para poder processar essa informação mais eficientemente. Bom, qual que é a diferença básica do processamento de informação clássico e processamento de informação quântica? Bom, tipicamente, na situação clássica, o que você tem? Um sistema, por exemplo, nesse caso, o nosso sistema eletrônico, em que você codifica os bits de informação numa convenção de alguma determinada quantidade. No caso de semicondutores, é uma convenção de voltagem, ou você tem 0 volts, né, ou 5 volts, são diferenças de voltagens, né, tipicamente bem distinguíveis entre si, em que você caracteriza o seu bit 0 ou 1. Tá? Então, essa a unidade mínima de informação, o bit, né? E que é a unidade binária de informação, binário porque só tem duas possibilidades, e esse, né, é a realidade de todos os computadores, né, de todos os sistemas de informação e computadores existentes. Bom, sistemas quânticos, eles se comportam de uma maneira diferente, né, e permitem, na verdade, que você não tenha só exclusivamente 0 ou 1, mas permitem que, na verdade, você tenha, né, uma superposição desses estados. Essa superposição representada aqui, ela vai fornecer para a gente uma grande vantagem, né? Como se fosse um paralelismo de processamento desses dois possíveis estados 0 e 1, tá? Que permitem que você acelere determinados processamentos. A única dificuldade é que a gente não consegue implementar nos mesmos sistemas, né, na mesma arquitetura que foi utilizada aqui para a evolução dos computadores. A gente precisa de uma arquitetura distinta em que eu consigo acessar estados específicos desse sistema de forma, né, a ter realmente um grande controle, né, e ter realmente essa superposição, porque se eu não tiver essa superposição, essa possibilidade de superposição, esses computadores quânticos se comportam, né, como esses computadores clássicos, tá bem? Bom, qual que é a diferença, né? O que tem de especial na física quântica, na verdade? A física quântica, na verdade, quando ela trata de partículas, por exemplo, né, nessa representação em que nós estamos tratando a luz, né, como dois pontos de vista, que nós chamamos de ondulatório e corpuscular, né, um sistema quântico ele se comporta como ambos, né, ele não se comporta nem como um nem como o outro individualmente, mas ele tem um comportamento que nós chamamos de dual. Né? E esse comportamento dual permite que, por exemplo, quando você tem um experimento desse, que é um experimento típico, em que você joga luz, né? Por exemplo, você tem um laser, você joga luz em duas fendas, essas duas fendas acabam produzindo um padrão de interferência, como vocês veem aqui nessa figura. Esse padrão de interferência ele vai ser, né, impresso num anteparo com esse padrão, né, de acordo com os máximos e mínimos que você observa nessa interferência. Muito parecido com o que você vê em onda de água. Você pode fazer isso, você vê esse padrão de interferência. O fato é que se eu diminuir a intensidade dessa luz aqui, vai existir um limiar em que eu transmito a menor quantidade de luz que eu posso ter, né, por instante de tempo, que são considerados as quase partículas ou partículas, né,
associadas à luz. Então, a luz ela é constituída num limiar, né? Ela pode ser tratada como um ondulatório, como um problema ondulatório, mas ela também pode ser tratada como um problema corpuscular ou de partícula, ou seja, os fótons, né, eles vão se comportar, né, de maneira, de tal forma a continuar, né, representando esse feixe de luz, tá? Então, você tem uma sequência de fótons, né, que, na sua totalidade, formam esse feixe. Então, o mais interessante é que, mesmo se você tiver com fótons individuais nessa situação, né, você ainda vai, com o tempo, vai continuar observando esse padrão de interferência, como está sendo mostrado aqui nessa figura à direita, tá? Então, se você tem fótons, eles vão, né, individualmente, você vai observar que esse fóton atingiu um determinado ponto do anteparo, o próximo fóton atinge outro, e assim por diante, de tal forma que, no final, né, você tem esse padrão, né, de interferência, né? Isso é interessante porque os fótons não interagiram e não interagem tipicamente, né? Isso que é importante. Mas quando eu mando eles individualmente por essas fendas, eles, de alguma forma, né, dependendo do caminho em que eles percorreram, eles se comportaram aí como, né, um padrão ondulatório que a gente tinha observado. E, de fato, né, não é tão surpreendente com fótons, porque isso já foi considerado na história, né? Durante a história, mesmo antes do advento da mecânica quântica, você tinha situações em que se considerava, né, os fótons como a luz, né, como partículas ou como onda, né? Isso foi e voltou, né, durante a evolução do conhecimento humano. Mas o mais interessante é que, se a gente falar de partículas massivas, por exemplo, elétrons, eles se comportam dessa maneira também, né? Então, você consegue fazer experimentos com elétrons, com moléculas, né, de tal forma que você também consiga observar esse padrão de interferência, tanto na situação em que eles se comportam como partículas simples, né, únicas, ou como se eles se comportassem como feixes, tá? Então, uma característica de um sistema quântico é se comportar dessa forma dual. Ou você observa comportamento ondulatório, ou você observa o comportamento corpuscular, né, desses sistemas, tá? Então, obviamente, a física que está por trás disso, né, é essa física de sistemas ondulatórios ou corpusculares, e isso traz grandes diferenças, né? Trouxe, né, grandes diferenças, principalmente a partir da metade aí do século XX, né, até e mais recentemente no desenvolvimento tecnológico de coisas, né, de fenômenos que são observados. Esse curso nós não vamos falar explicitamente sobre isso, né, mas é interessante, né, eu acho que tem uma variedade de lugares em que vocês podem consultar, né, esses comportamentos. Mas nós vamos falar de uma forma pragmática, nós vamos, né, utilizar dessas propriedades de sistemas quânticos para tentar desenvolver um processamento de informação mais eficiente. Bom, de fato, né, o que acontece para nós que é importante em sistemas quânticos? Então, mesmo, por exemplo, quando você tem um lançamento de dados de um sistema clássico, né, por exemplo, esse dado, quando você lança, as possibilidades de estados deles estão associadas aos lados desses dados, né? Então, quando você lança o dado, você não sabe qual lado pode cair, mas você atribui uma probabilidade a cada um desses lados. Se ela for fiel, a gente sabe que essa probabilidade é 1/6, né? Porque esse dado tem 6 lados. Então, essa probabilidade de 1/6, para saber sobre isso, você tem que repetir esse experimento muitas vezes para poder realmente atribuir se esse dado é fiel. Então, isso, né, acontece de forma probabilística, né? Nós temos que esse dado cai num determinado estado ou lado, né, com uma certa probabilidade atribuída àquele lado. Também, então, isso é probabilístico. Em sistemas quânticos, também, né, aparece um comportamento probabilístico quando você não tem a certeza a respeito de um determinado estado. O melhor que você pode fazer é atribuir as duas possibilidades para esse dado com uma certa probabilidade. A única diferença é que no tratamento de sistemas quânticos não aparece a probabilidade de forma direta, ela aparece, né, na forma de amplitudes de probabilidades, que são elementos que podem ser complexos, né, isso é importante, e
caracterizado, sua evolução é caracterizada pela equação de Schrödinger, como a gente está representando aqui, né, nesse diagrama. Então, existe um experimento muito interessante que é conhecido como gato de Schrödinger, que mostra uma das peculiaridades, né, em que a mecânica quântica traz para a gente, em que você tem, dependendo, né, se você tem, por exemplo, um gato numa caixa e você coloca, né, esse experimento, né, de pensamento, né, um experimento imaginário, na verdade, em que você colocaria um gato numa caixa, um sistema atômico, que pode decair. Se esse sistema decair, ele ativa um mecanismo que quebra um frasco de veneno e, portanto, esse gato morreria. Mas se esse átomo não decair, um sistema tipicamente quântico, portanto, o sistema não seria ativado, né, o frasco de veneno não seria quebrado e o frasco seria vivo. O gato estaria vivo. Então, portanto, né, o que você tem nesse experimento? Né? Tipicamente, o que nós chamamos de superposição de possibilidades, ou nesse caso, um emaranhamento entre o do, decaimento do estado do átomo, né, mais a possibilidade de quebra, né, desse frasco de veneno e, o mais importante, o estado de vivo ou morto desse gato. Então, tipicamente, o estado do gato é representado como uma superposição de possibilidades. Quando você não abre essa caixa, você não sabe o que ocorreu com esse sistema, se decaiu ou não decaiu. Então, essa representação, ela é importante para mostrar um caso, né, absolutamente estranho, né, que você pode ter essa superposição de estados. Obviamente, né, não temos aí uma superposição real desses gatos vivo ou morto, mas isso é só para você exemplificar, né, que essa possibilidade existe de você ter o decaimento e não decaimento. Né? Então, tipicamente, quando você representa o estado de um dado, isso não tem grande novidade, você já faz isso. Você tem que todos os lados podem ocorrer de acordo com a sua probabilidade. O melhor que você pode fazer é estimar que aquele lado, né, vai cair com uma certa probabilidade. A pior situação, quando você não tem informação qual lado que cai, é atribuir, né, uma probabilidade igual para todos esses lados. Aqui, um pouco diferente, né, como eu disse, são amplitudes de probabilidade, em que essa quantidade alfa e beta seriam quantidades complexas. Tá? Isso não existe, né, em sistemas clássicos. Tá bem? Bom, isso traz para a gente, né, uma grande diferença de comportamento que vai ser exemplificada por um experimento aqui, né, que eu também vou delinear para vocês, que é um experimento bastante simples, em que a gente pega um espelho que reflete 50% da luz e que transmite 50% da luz. A gente tem esse tipo de dispositivo que é chamado divisor de feixe, ou beam splitter em inglês, né? E ele faz isso, ele exatamente divide essa luz, né, em 50%. Se eu tivesse com um feixe intenso, esse feixe se dividiria na sua intensidade, 50% para cima e 50% para baixo. A questão é que eu posso pegar esse feixe e fazer um experimento no comportamento, né, corpuscular, como eu estava falando anteriormente. Ou seja, eu posso diminuir a intensidade da luz até atingir a situação em que, em cada instante de tempo em que eu faço esse experimento, eu tenho exatamente um fóton. Né? Quando eu repito esse experimento e mando mais um fóton, né, o que a gente vai ver com a repetição, né, de bastante vezes esse elemento? Nós vamos ver, na verdade, que o feixe, por exemplo, se eu injeto esse fóton 1 a 1 por esse braço inferior, nós vamos ver que em 50% das vezes nós vamos coletar esses fótons acima e 50% abaixo. Significa que 50% é transmitido e 50% é refletido. Tá? Uma tentativa de explicar esse tipo de experimento é dizer que esse divisor de feixe, esse espelho, né, semi-transparente, ele atua exatamente como uma moeda clássica, né? Ou seja, aquela que, quando você lança, tem 50% de chance de cair cara, 50% de cair coroa. Né? Ou seja, ele manda, probabilisticamente, esses fótons para cima ou para baixo, né? De acordo com a decisão, né, da física intrínseca que estiver associada, né, com esse fóton.
com esse espelho e a interação com o fóton, tá bem? Então, nós dizemos que ele se comporta aí de uma maneira clássica, né? No caso, a moeda, tá bem? Então, ele manda aleatoriamente para uma dessas portas, né? Quando você repete, você veria esse mesmo comportamento. Bom, se repetirmos, a gente pode testar essa possibilidade e tentar repetir esse experimento. De fato, nós colocamos 2 desses experimentos sequencialmente, colocando um espelho, o mesmo experimento sequencial ao outro, então, continuo com 50% chegando aqui, 50% chegando aqui, só que agora eu repito ele, né, nesse outro espelho também que divide 50%, então 50% desses fótons incidentes nesse espelho, 50% de 50% me dá 25%, chegam no braço superior, 50% desses 50% mais 25% chega no braço inferior. Quando eu computo também com o que é incidente pelo braço superior aqui do experimento, mais 50%, e isso repete 50% e 50% novamente. Tá? O fato é, ou seja, né, ele se repete exatamente o mesmo resultado que eu teria ali. O fato é que se você for realmente realizar experimentalmente, você não vai observar esse tipo de comportamento que a gente está tentando descrever, mas de fato o que você observa é, coincidentemente, né, que todos esses fótons vão chegar, né, aqui nesse braço inferior. Né? Então, isso é interessante, porque se a gente estava tentando descrever de forma probabilística que ele lançava para cima e para baixo, tem alguma coisa diferente que está acontecendo aqui, né, que foge à nossa descrição, que está dizendo que esses fótons todos vão chegar aqui embaixo. Então, a nossa, né, a explicação tentativa de que ele se comportava de forma aleatória, né, como uma moeda, ela furou totalmente, ela não é verdade, mas, né? Então, a gente tem que procurar aí uma explicação, né, alternativa. A explicação alternativa, ela vem da mecânica quântica. A mecânica quântica, como eu disse, ela é descrita, os estados dos sistemas vão ser descritos em espaço de Hilbert, nós vamos ver isso com mais detalhes, né? E esse estado, ele evolui quando você está, né, por uma evolução unitária de acordo com a equação de Schrödinger. Tá? Então, essa equação é bem conhecida, essa equação que determina, né, que você tem o comportamento típico de sistemas quânticos que vemos. Né? E aqui aparece um elemento imaginário, justamente o que determina, né, que nós temos, né, um comportamento aí na possibilidade de ter amplitudes de probabilidades que sejam complexas, né? E amplitudes de probabilidade, elas só vão ter uma representação física em termos de probabilidades quando você eleva ela ao quadrado. E se elas forem elementos complexos, você tem que escrever como um módulo quadrático. Então, a probabilidade aparece, né? Ela tem que aparecer como módulo quadrático dessas amplitudes. Tá? Então, quem garante a evolução do meu sistema é uma quantidade conhecida como Hamiltoniano do sistema. Tá? Entre evoluções unitárias, existe um outro tipo de evolução, que é muito importante, que são as evoluções associadas às medições. Quando eu meço um estado de um sistema, quando eu meço uma propriedade observável de um sistema físico, existe toda uma descrição, né, de como que esse sistema, na verdade, como que ele vai se comportar, o que acontece, o que meu aparato de medição faz sobre o meu sistema, que é uma evolução distinta dessa evolução unitária que nós descrevemos assim, tá? Nós vamos gastar bastante tempo falando sobre elas, né, aqui eu não vou falar muito. Uma coisa muito interessante que acontece é quando compomos o sistema. Por exemplo, quando eu tenho vários elétrons num determinado sistema físico e esses elétrons eles interagem de alguma forma. Então, eu tenho que descrever os estados individuais desses sistemas, de cada elétron, mas eu tenho que descrever também o estado conjunto. Então, o estado conjunto desse sistema ele vai ser descrito num espaço de Hilbert composto, né? Mas o mais interessante é que quando a gente tem esse tipo de descrição, existem estados que vão aparecer, por exemplo, de 2 elétrons, em que eles são escritos dessa maneira. Esses estados são conhecidos como estados emaranhados, né? E eles contêm um tipo específico de correlação
né, natural, né, só de sistemas quânticos, é uma correlação não local, no sentido que se eu mandar um elétron desse para um lugar e mandar para outro, e eles estiverem descritos por esses estados, se eu souber alguma propriedade do sistema 2, automaticamente eu sei que o sistema 1 vai estar num desses estados específicos e, portanto, temos aí uma informação não local a respeito do estado do meu sistema. Vamos falar sobre isso também posteriormente, tá? Mas o fato é que com isso eu não consigo reescrever esse estado, né, de uma forma em que eu tenho um produto tensorial decomposto dessa forma. Esses estados emaranhados, né, são bastante importantes aí, né, em diversos experimentos de informação e comunicação quântica e importantes também, né, em computação quântica em alguns algoritmos, tá bem? Nós vamos falar sobre ele. Bom, de fato, esses estados que aparecem como superposição, estados emaranhados, vão descrever apropriadamente o que acontece, né? Eu não espero que vocês entendam totalmente o que está acontecendo, mas se a gente agora utilizar essa descrição de interação desses sistemas com esse divisor de feixe, agora nós temos na minha descrição aqui o primeiro elemento, né, o braço superior, escrito como o elemento da esquerda aqui, ou seja, 0 fótons, e o braço inferior como 1 fóton, né, descrito no segundo elemento. O que acontece depois de nós enviarmos por esse divisor de feixe é que o estado deve ser descrito dessa forma, em termos de amplitude de probabilidade. A amplitude, eu tenho 1 sobre raiz de 2, porque quando isso for representar a probabilidade, vai ser meio, 50% de que o fóton seja refletido e 50% de que ele seja transmitido. Mas olha só como que é escrito o estado. Ele não é escrito em termos de probabilidade, ele é escrito em termos dessas amplitudes de probabilidade. Isso faz uma diferença enorme, né, na descrição desse sistema, porque quando eu passo ele pelo próximo espelho, divisor de feixe, o que ele faz? Você vê que ele repete para essa primeira parcela exatamente o que a gente tinha anteriormente, então eu tenho 1 sobre raiz de 2 que multiplica 1 sobre raiz de 2, me dá meio, e o segundo, né, como eu tenho, na verdade, fótons vindo acima, existe um elemento adicional, que é uma fase que aparece aqui, por isso que tem esse sinal negativo. Mas quando você soma todos essas, todo o resultante, né, dessa possibilidade, o que vai acontecer é que realmente só sobra um tipo de estado, que é aquele em que todos os fótons, né, o fóton vai sempre aparecer no braço inferior com 100%, né, de chance, ou seja, todas as vezes que você repetir esse experimento, né, e já está mostrando a característica de sistemas quânticos, a gente tem sempre que, quando falam em probabilidades, nós temos que repetir esse experimento várias vezes, né? Quando você repete, você vai observar esse fóton todas as vezes no braço inferior, tá? Então, essa é uma característica muito importante. Significa que essa nossa descrição via sistema quântico, via mecânica quântica, ela funciona, né? Bom, de fato, a gente pode estender essa descrição para um problema bastante interessante que é conhecido como passeio aleatório, né? Vamos ver quais são as consequências. Então, uma das aplicações que nós temos de sistemas quânticos para esse tipo de problema é que nós vamos ver que o comportamento, né, de sistemas quânticos é muito diferente do comportamento de sistemas clássicos. Então, no passeio aleatório, vamos imaginar que essa personagem, a Alice, ela está num cruzamento e toda vez que ela chega no cruzamento, ela decide, na verdade, se ela vai para a esquerda ou para a direita, de acordo com o lançamento de uma moeda. E o que ela faz? Lança essa moeda, se essa moeda cair cara, né, um dos estados, ela vai para a direita, se essa moeda cair coroa, ela vai para a esquerda. Então, numa repetição desse experimento várias vezes, ou seja, ao longo do caminho, né, na verdade, em que ela percorre, ela vai um caminho típico né, do caminho dela vai ser esse aqui. Então, aqui ela lançou cara, foi para a direita, aqui ela lançou, caiu coroa, foi para a esquerda, cara de novo foi para a direita, coroa e coroa, ela foi, né, para a esquerda, tá bem? Então, se você repetir esse experimento várias vezes, você vai ver um comportamento tipicamente difusivo, né, e a distribuição de probabilidades associada a todos esses possíveis caminhos vai ser uma distribuição normal, né? Ou comportamento, se você leva ao contínuo, uma distribuição exponencial, tá bem? Bom, o que acontece quando temos agora
um tipo de passeio efetuado como essa aqui, ou seja, uma moeda que com 50% de chance ela vai me dar cara, com 50% de chance ela vai me dar coroa. Né? O que vai acontecer é que você vê um padrão, né, desse tipo. O Bob, por exemplo, né, que é o nosso outro personagem típico, vai fazer esse mesmo experimento, só que ele lança essa moeda, né, quântica aqui, e tem essas duas possibilidades simultaneamente. O que vai acontecer com ele é que ele vai simultaneamente, né, se ele se desloca para a esquerda, se a moeda cair cara, e para a direita, se a moeda cair coroa, ele simultaneamente vai se deslocando, né, com com isso aqui. Veja que tem no caminho, né? Então, uma coisa muito importante é que você vê, né, figuras mais claras e outras mais bem delineadas. Isso é porque, na verdade, ocorre o padrão de interferência. Esse padrão de interferência construtivo e destrutivo é o padrão de interferência típico de comportamento ondulatório. Então, é como se o Bob, junto com sua moeda, se comportasse, né, via um comportamento ondulatório. Quando ele repete esse experimento várias vezes, o padrão de interferência, né, dessas várias repetições vai aparecer, né, com uma distribuição de probabilidade que tem muito a cara de um padrão de interferência típico, né, de ondulatório. Então, na verdade, se a gente colocar os dois, né, por exemplo, no caso clássico, esse vermelho é a situação em que você tem o processo difusivo normal quântico, clássico, perdão. Então, ele, após de 100 passos, a distribuição de probabilidades da Alice seria descrita por essa distribuição normal, né, aqui. 500 passos seria essa, e 2.000 passos seria essa outra mais alargada. Então, ela tem uma probabilidade de ser encontrada um pouco mais longe, né, da origem. Porém, entretanto, né, você vê que rapidamente, com o número de passos, o que acontece com o Bob é que há uma grande probabilidade dele ser encontrado longe da origem. Né? De fato, a maior probabilidade é sempre que ele seja encontrado no extremo aí da distribuição, e a gente vê que para 300 passos há uma grande chance dele ser encontrado lá nos sítios, né? A maior probabilidade em torno do sítio acima de 200, tá? Então, um ponto mais importante que a gente pode calcular a respeito disso é chamado de dispersão dessa distribuição, ou seja, a gente calcula meia largura, né, meia amplitude disso, vê qual que é essa largura e calcula a dispersão. A dispersão, no caso clássico, ela é típica de um sistema difusivo, ela vai com a raiz do tempo. Né? Então, se a gente contar o tempo em termos de número de passo, né, nessa evolução que foi dada, essa evolução é dada como a raiz de t. Então, a gente vê, né, que ela vai com essa função vermelha, né? Então, ela tem esse comportamento. E olha como o quântico se comporta, ele se comporta linearmente com o tempo. Então, esse linearmente com o tempo é muito importante, né, porque diz que é exatamente o que a gente está vendo aqui. A dispersão ela é muito mais rápida, a probabilidade de encontrar o Bob lá longe, né, é muito maior, né, para tempo, até para tempos relativamente curtos. Tá? Então, isso é muito importante, porque associado ao passeio aleatório, existe um algoritmo, que é o algoritmo de busca, né, que permite que você encontre, né, um sistema específico. Né? Por exemplo, se eu quisesse encontrar um sítio desse, ou um outro problema típico, né, é encontrar um endereço, por exemplo, vamos imaginar uma rua, né, linear, e nessa rua tem casas semelhantes e eu tento encontrar onde mora o Bob. E as pessoas só conseguem responder sim e não, elas não vão dizer onde o Bob mora. Né? E elas vão, se eu pergunto, eu tenho que passar de casa em casa perguntando, o Bob mora nessa casa? A pessoa vai responder sim ou não. Isso é um problema típico de um problema de decisão. Isso é muito importante, que problemas informacionais e computacionais, tipicamente, eles podem ser transformados em problemas de decisão, né? Se o número de respostas que eu tenho, eu preciso de, né, entre sim e não, eu preciso de um número que cresce exponencialmente, né, com o meu problema, esse problema ele não pode ser resolvido eficientemente por um algoritmo.
Mas se eu consigo um número de respostas ou perguntas, normalmente, né, resolver esse problema por um número de perguntas que permitem respostas em termos de sim e não, e ele não cresça exponencialmente, ele cresça polinomialmente, então nós temos um algoritmo, né, uma maneira, né, de descrever esse problema, tá, e que eficientemente, tá? Então podemos resolver esse problema eficientemente. Então, no caso da busca, é um problema desse tipo, né, em que você tenta buscar numa rua onde mora o Bob e você só pode fazer perguntas tipos em que as respostas são sim e não. Então, no caso mais que você é mais sortudo, você vai encontrar o Bob logo na primeira casa, né? Então, né, mas você pode dar azar e você vai encontrar, né, saber se ele mora na penúltima ou última casa só quando você perguntar na penúltima casa. A última por exclusão, né, porque se o Bob não morava nas N-1 anteriores, obviamente ele vai morar, né, na última casa, tá bem? Então, esse é um problema típico de busca. O problema quântico de busca, ele tem, né, a sua versão, é muito interessante, porque, na verdade, você faz essa pergunta para todas as casas simultaneamente. É por isso que você acaba resolvendo ele muito mais rápido. Então, o pessoal de ciência de computação já aprendeu isso rapidamente, né, que algoritmos de busca estão relacionados ao passeio aleatório, né? E, obviamente, né, existe aí uma consequência, né, no caso de passeios quânticos, né, também para esse passeio, para esse algoritmo de busca quântica. Então, obviamente, existe um algoritmo de busca quântico que seja melhor, muito mais eficiente, porque ele se escala linearmente com o tempo, como a gente falou, tá? Então, de fato, né, existem aí, né, problemas, né, como a gente falou, que são aqueles que podem ser resolvidos por algum algoritmo no tempo polinomial. Então, isso é uma grande classe de problemas conhecidos como problemas P's, e aqueles que não podem ser resolvidos, né, num tempo polinomial, que são conhecidos como os problemas NP. Então, tem uma classe muito grande de problemas, né, que a gente pode resolver, né, ou não, tá? Então, isso que é importante. Problemas que não são resolvidos são aqueles que não se encontrou nenhum algoritmo que resolva aquele problema, né? Mas esses problemas NP, eles têm uma peculiaridade, eles podem ser, né, resolvidos, na verdade, se eles não podem ser resolvidos no tempo polinomial, mas se você encontra uma solução, se você quer testar aquela solução, você consegue fazer esse teste rapidamente, tá? Um desses problemas, muito importante, é a decomposição em fatores primos, né? Então, todo número inteiro ele pode ser decomposto em termos de potência de fatores de números primos, né? Por exemplo, 15 é escrito como sendo 3 vezes 5, esse é o caso mais simples, né, que a gente tem, né? Ou seja, potência 1 do 5 e potência 1 do 3, né, que são números primos. Então, isso é muito importante, porque esse é um problema tipicamente muito difícil, né? Tão difícil que todos os sistemas de criptografia segura, né, em termos de que são realizadas operações financeiras, eles se baseiam justamente na dificuldade de você fazer isso. Eles são sistemas criptográficos em que se baseiam, né, que a chave criptográfica, na verdade, é uma chave que vai ser muito difícil de você quebrar, justamente por conta, né, de você ser difícil você decompor esses números em termos dos fatores primos, que são realmente, né, os elementos importantes nessa codificação utilizada. Então, agora, existem, né, esse aqui é importante, existem alguns algoritmos, né, alguns sistemas, na verdade, alguns problemas, e quando você trata eles dentro de um computador quântico, ou seja, você tenta se utilizar de um computador quântico para resolver esses problemas, existem algoritmos, essa é uma busca, né, corrente, que conseguem realizar, né, num tempo polinomial. Tá? Então, esses são algoritmos, alguns algoritmos típicos são algoritmos, por exemplo, né, de busca. O algoritmo de busca é mais eficientemente, né, mais eficiente do que algoritmo clássico, mas o mais importante de todos, que realmente está, né, dentro dessa classe, é o algoritmo de decomposição de fatores primos. Existe um algoritmo conhecido como algoritmo de Shor, que decompõe, né, esses números num tempo
super rápido. Então, se você tivesse um computador, o melhor computador hoje presente, você fosse tentar quebrar uma chave criptográfica desse tipo, você demoraria aí alguns milhões de anos, enquanto se você fosse utilizar um computador quântico que tivesse hoje da ordem de 2.000 qubits, você demoraria em termos, no máximo, minutos. Tá? Então, isso é uma diferença muito grande que faz, né, com que todos pensem a respeito da possibilidade de ter um algoritmo quântico para resolver determinados problemas e, além disso, obviamente, se prevenir também, né, de efeitos de ataques, né, cibernéticos quando você tem sistemas quânticos, tá bem? Bom, contando a história um pouco desse desenvolvimento, né, na verdade, toda essa discussão começou em torno da década de 80, né, particularmente teve uma reunião entre interessados nesse tipo de discussão. Um deles, o mais importante aqui para nós, é o Richard Feynman, e que a preocupação dele era justamente na simulação de sistemas físicos, né? Então, a preocupação, como interessado por problemas computacionais, ele gostava, né, de resolver problemas via simulação, ele se preocupava de que, se você fosse tentar simular um sistema quântico, como a dimensão do sistema se escala com o espaço de Hilbert, tipicamente você iria, né, esgotar todos os recursos computacionais em pouco tempo, né? E é um fato, né? A gente não consegue simular apropriadamente sistemas quânticos justamente por conta dessa escala que também é, né, exponencial da dimensão do espaço de Hilbert. Então, o que ele propôs? Que a gente utilizasse um tipo de implementação, um tipo de computação distinta, em que você realmente utilizasse esses sistemas quânticos para poder simular os outros, né, sistemas quânticos. Então, nasceu aí a ideia de simulação quântica, né, que vai ter bastante evolução, que nós vamos ver também durante esse curso. Mas, a partir daí, começaram a surgir outras ideias, né? Então, por exemplo, uma ideia que nasceu com base aí na computação clássica, que são as máquinas de Turing, que nós vamos ver. O David Deutsch, em 85, ele propôs a existência de máquinas de Turing quânticas agora, né? Começaram a aparecer na década de 90 alguns algoritmos específicos, né, interessantes, tá? Então, o mais interessante deles é o algoritmo de fatoração, né, decomposição de números de fatores primos, que é o Shor, né? E o outro algoritmo importante é o algoritmo de busca, que nós vamos ver também, né, durante esse curso. Em 95 ocorreram algumas implementações, né, algumas propostas de implementações, e daí por diante a coisa evoluiu, né, rapidamente, tá, até chegarmos em torno da década de 2000, em que algumas implementações, né, realmente começaram a ocorrer. Implementações mais robustas, né, com um envolvimento principalmente de grandes empresas como IBM, Google, né, e Microsoft, no desenvolvimento desses elementos. Então, hoje, né, todas essas grandes empresas estão envolvidas. Se você quer desenvolver um computador quântico, tem que estar associado tipicamente com uma empresa desse tipo para realmente ter algum avanço. Então, existe aí muito dinheiro envolvido, né, é, na verdade, um investimento grande, não só pelo fato de você conseguir um sistema de processamento melhor, mas também, né, por conta de você tentar desenvolver sistemas de comunicação que sejam mais eficientes do que os atuais. Tá? Então, em termos de tecnologias e arquiteturas, para a gente fechar com aquela ideia de que a gente teve evolução, né, de número de processadores em semicondutores, a gente teve, né, uma evolução em termos de algumas propostas, em termos de íons, que nasceram, né, na década ainda antes da década de 2000, né, na década de 90 do século passado, né, mas efetivamente as coisas começaram a aparecer a partir de 2000, em que você tem o desenvolvimento em três tecnologias correntes, que são tecnologias óticas, tecnologias de íons e tecnologias, principalmente, que nós vamos falar bastante, tecnologias de sistemas supercondutores. Né? Então, hoje, há 2 meses atrás, nós temos o recorde de número de qubits
ou bits quânticos, essas são as versões quânticas que permitem superposições de estados, né, dos bits clássicos, e ele foi desenvolvido pela China num sistema óptico para simulação justamente daquele sistema que nós falamos, né, anteriormente, do passeio quântico, só que agora em duas dimensões. Tá? Então, é um experimento muito interessante que foi realizado. Temos aqui 53 qubits em 2019, que foi desenvolvido pela Google, né? Temos também alguns outros, né? Esses são representados pelas linhas pontilhadas, são outros computadores que foram, em princípio, desenvolvidos, mas eles têm uma taxa de erro por porta muito grande, né? Não vamos nos ater a eles, né? E vejo que a IBM também está aí na jogada. Uma outra empresa que tem demonstrado bastante evolução é a D-Wave, nós vamos falar sobre ela, mas ele é um computador de uma natureza distinta da que nós vamos gastar um bom tempo falando. Esses computadores que nós estamos falando são computadores universais, que significa que são aqueles como o seu computador aí, que eles servem, na verdade, para vários processamentos, para simulação de diversos fenômenos. Esses computadores da D-Waves, eles são computadores analógicos ou dedicados, né, que resolvem um problema apenas, né? Esse problema é um problema muito importante, por isso que eles se aplicam, que é um problema de otimização conhecido como quantum annealing, né? Então, nós vamos falar sobre ele mais para frente. Bom, bem, essa é tudo que eu gostaria de falar nessa aula, né? Isso é uma aula, como eu disse, apenas, né, para a gente aquecer os motores para tentarmos entender por que sistemas quânticos são interessantes e, obviamente, sistemas quânticos oferecem grandes possibilidades e oportunidades para o processamento de informação. Durante o resto das aulas, nós veremos, né, de maneira mais formal, a cada uma das etapas que foram enumeradas aqui. Então, por hoje é só.